Bom, são 8h05, eu vou orar aqui rapidinho. Vamos lá? Pai, muito obrigado por mais esse dia na Tua presença. Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Que o Senhor instrua o nosso coração, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que seja um tempo de aprendizado. Nós declaramos nossa total, completa dependência a Ti. Em nome de Jesus, amém. Beleza, galera. Então, como eu estava falando, nós estamos seguindo aqui na nossa série do Panorama Bíblico. Hoje é o nosso 12º encontro. E na semana passada, a gente falou do cativeiro de Judá lá na Babilônia, né? Que começou com Nabucodonosor, quando ele invadiu, pegou algumas pessoas cativas, né? Em 605 a.C., entre elas estava Daniel, e levou lá para a Babilônia. E a gente avançou aí, viu a destruição de Jerusalém em 586 a.C. e prosseguimos. E a gente falou que o cativeiro trouxe algumas consequências para o povo de Deus, né? Lembrando que o Senhor ordenou aquele cativeiro como forma de punição ao seu povo e também porque tinha coisas para ensinar para o seu povo. Então o cativeiro tinha um caráter pedagógico também, né? E a gente viu que o povo mudou depois do cativeiro, né? Por exemplo, qual que foi o principal motivo, o principal pecado que levou o povo de Judá para o cativeiro da Babilônia? Vocês lembram? Foi a idolatria, né? A idolatria e a desobediência às leis do Senhor. E lá na Babilônia, a idolatria é tratada. E depois do exílio da Babilônia, você basicamente não vai ver mais o povo judeu caindo nesse pecado da idolatria, né? Porque ele foi transformado na Babilônia, né? Outra coisa que a gente vê acontecer lá na Babilônia é as pessoas se voltarem, os judeus, judaítas no caso, né? Se voltarem para a lei do Senhor. A gente viu que eles tiveram liberdade lá na Babilônia, liberdade para praticar o comércio, liberdade para terem família, liberdade, né, para se casarem, liberdade para prosperarem, inclusive liberdade religiosa. Ali era uma nação extremamente pagã, uma nação moralmente corrupta, a Babilônia, mas ainda assim, por causa do caráter, né, do tipo de política que eles tinham com os exilados, os judaítas lá na Babilônia tinham muita liberdade. Então eles conseguiram multiplicar, conseguiram crescer, alguns prosperaram bastante, né? E eles se reuniam para ler a palavra do Senhor, para fazer as suas orações, e foi aí que surgiram inclusive as sinagogas. Então até aquele momento a gente não ouvia falar em sinagoga. No Novo Testamento a gente ouve falar muito nas sinagogas e elas surgem justamente no período do exílio. Outra coisa que mudou com os judaítas, né? Até então, qual que era a língua oficial? O hebraico, né? A língua que era mais falada. A partir daquele momento a gente começa a ver o aramaico sendo utilizado com um pouco mais de frequência, né? Não que passe a ser a língua oficial, mas o aramaico começa a ser utilizado também porque o aramaico era a língua oficial dos caldeus. Então quando você vai nos originais, nos escritos originais lá da Bíblia, o livro de Daniel, ele começa o capítulo 1, está escrito em hebraico, e logo o capítulo 2 já está em aramaico, né? E ele segue em aramaico por mais alguns capítulos. Então a gente vê também essa mudança decorrente aí do cativeiro, né? Se você perdeu, você pode ver a live da semana passada, né? Ela está disponível tanto no Instagram quanto no YouTube. É só você acessar aí para você ficar por dentro. E a gente avançou na semana passada até Daniel 5, quando a gente vê a história do rei Beltesazar, né? Que sucede aí Nabucodonosor. Quando a gente vai para a história, ele é o segundo rei, possivelmente o segundo rei depois de Nabucodonosor, né? E ele então está fazendo uma grande festa com suas mulheres, com suas concubinas, né? E aí ele pega os utensílios do templo. Que templo é esse? O templo de Salomão, construído por Salomão lá em Jerusalém, que foi levado pelos babilônios lá quando Judá foi levada cativa, né? E ele está bebendo nesses utensílios. E aí aparece uma mão da parte do Senhor e escreve Mené, Mené, Tekel, Parsim na parede. E ninguém sabe o que aquilo quer dizer. E aí vão atrás de Daniel, e somente Daniel já era idoso nessa época, tá? A gente lembra que Daniel foi para a Babilônia em 605, e em 605 ele era aí um jovenzinho de 15, 16 anos, e agora a gente está falando aqui de 539, mais ou menos. Então ele já tinha seus, sei lá, 70 anos, faz as contas aí, 80 anos, enfim. E aí Daniel revela, né? O Senhor estava pesando Beltesazar, ele foi achado em falta e por causa disso o reino dele seria retirado, né, e entregue aos medo-persas. E a palavra fala que naquela mesma noite
né, os medo-persas entram, invadem a Babilônia e assumem o poder. E com isso a gente tem o fim da hegemonia da Babilônia, né? E foi ali que a gente parou na semana passada, com os medo-persas governando sob o comando de Ciro, né? Bom, hoje a gente vai partir então desse ponto, tá? A gente vai ver o pós-exílio. O pós-exílio ele é retratado na Bíblia em alguns livros. A gente tem aqui o livro de Esdras, o livro de Neemias, Esther, e nós temos ainda 3 profetas que vêm lá no pós-exílio, né? Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Então a gente vai tentar cobrir essa sequência, né? Claro, a gente não vai entrar fundo nas histórias, não é o objetivo dessa nossa série, mas a gente vai tentar cobrir para chegar até o finalzinho do Antigo Testamento, se Deus assim permitir, nessa nossa conversa de hoje, tá? A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, a política, né, de governo dos medo-persas era bem diferente das que a gente viu até agora. A gente falou dos assírios, como é que os assírios fizeram com o reino do norte lá, com Samaria? Eles pegaram parte do povo de Samaria, tiraram, levaram para outras terras e pegaram parte de povos de outras nações conquistadas e jogaram lá em Samaria e eles misturaram todo mundo. Com isso eles enfraqueceram a cultura, né? Aquele povo de Samaria começou a se casar com estrangeiros, começou a cultuar outros deuses, começou a praticar uma idolatria muito grande e foi por isso, inclusive, que começa a rixa dos samaritanos com os judeus, né? Como é que foi a política da Babilônia, que conquistou o reino do sul? Bom, a Babilônia pegava os principais, os mais inteligentes, os mais capazes e levava para a sua capital, né? Para que a capital prosperasse, né? Para que o que havia de mais inteligente, mais avançado na época surgisse de lá. E agora vem os assírios, ou vem os medo-persas, que dominam a Babilônia, e a política deles já é diferente, né? Os medo-persas, eles têm um respeito maior à cultura, né? Eles dão mais liberdade para os povos conquistados. Liberdade para cultuar os seus deuses, liberdade para ficar nas suas terras, né? Então eles basicamente pagavam os impostos, mas tinham muita liberdade, né? Então foi fundamental que os medo-persas conquistassem a Babilônia para permitir o retorno dos judeus lá do cativeiro. Então foi isso que aconteceu. Mas antes da gente falar então de como foi esse tempo dos medo-persas dominando sobre os judaítas, né? A gente vai falar a partir agora de judeus, porque é o termo que começa a ser usado a partir desse momento. Antes de falarmos disso, eu tenho uma questão de ordem aqui para tratar com vocês. Quando a gente vai lá para Daniel 5:29, né, que é o capítulo que fala daquela cena de Beltesazar, no último versículo ele fala que Dário assume o poder. Quando a gente vai para os livros de história, a gente vê que quem assumiu foi Ciro. E aí pode ficar uma certa dúvida aí na cabeça. Peraí, foi Dário ou foi Ciro, né? Bom, quem seria Dário ou Dario, né? Acho que o mais certo seria até falar Dario, tá? Tem várias explicações que correm por aí. Eu mesmo, quando estava estudando, né, preparando para a gente conversar aqui, eu me deparei com algumas dessas explicações. E tem 3 que eu gostaria de trazer aqui para vocês. A primeira explicação, Ciro invade a Babilônia, assume o poder de tudo aquilo ali e coloca Dario, que era um homem, como governador ali sobre aquele território, tá? Essa é a primeira explicação. A segunda explicação, eu vou deixar para falar logo mais, para não confundir a cabeça de você, e você vai entender por quê quando a explicação chegar. E a terceira explicação é que, na verdade, Daniel se referia a Ciro por esse título Dario, tá? Então é como se fosse aquele que é real, tá? Então, assim, lá em Daniel 6:28, a gente lê o seguinte: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Tem algumas bíblias que trazem esse texto com uma outra versão também, que fala assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, a saber, o reinado de Ciro, o persa. Essa própria bíblia aqui, ó, que é uma bíblia de estudo integrada da Thomas Nelson, ela traz as duas versões. Ela traz essa primeira versão e lá na nota de rodapé ela traz essa segunda versão como uma possibilidade também, tá? E eu gosto desse entendimento porque ele está alinhado com outras passagens da Bíblia que são importantes para a gente aqui no contexto, né? Vamos lá, Daniel 9:23, Daniel 9, de 2 a 3, a gente está começando então a falar do pós-exílio, né, quando a Babilônia cai. Olha só o que Daniel fala. No primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o rosto ao Senhor Deus para buscar com orações e súplicas, com jejum e saco e cinza.
Daniel está citando Jeremias 25:11. Nessa passagem, o profeta Jeremias, lá atrás, né, ele tinha já profetizado que a Babilônia ia reinar por 70 anos, até cair. E aí Daniel faz as contas, depois que ele lê essa passagem de Jeremias, ele faz as contas e ele vê, é agora, chegaram os 70 anos de que Jeremias profetizou lá atrás, né? Então, aí é disso que está falando aqui. Deixa eu ver aqui. Sim. Além disso, basicamente 200 anos antes, existia Isaías, né? A gente falou de Isaías aqui na nossa série. Isaías profetizou que um rei chamado Ciro viria e ele traria libertação para o povo também. Olha isso aqui, gente. Isso está em Isaías 44, 28 e 45:1. Isaías falando, que digo de Ciro, né? O Senhor falando por meio de Isaías, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. E aí em Isaías 45:1 a gente vê, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante da tua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante de ele as portas, e as portas não se fecharão. Então havia uma profecia de 150, 200 anos antes, que foi quando houve o ministério de Isaías, que falava de Ciro, né? Olha que coisa preciosa. E muito provavelmente Ciro escutou essa profecia aí. Porque quando a gente vai para Esdras 1, né? A gente lê lá no primeiro capítulo, que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todo o reino da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém, que está em Judá. Edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, que está em Jerusalém. Incrível, né, gente? Então, Ciro, em 536 a.C., faz um decreto e permite o retorno das pessoas lá para Judá, para edificar o templo. Só um detalhe importante, a gente vê essa passagem e pensa, cara, esse Ciro era um homem de Deus, né? Devia ser aí um cristãozão fervoroso. Mas, na verdade, faz parte da política adotada pelos persas, né? Pelos medo-persas. Eles tinham essa política de basicamente se colocar como um mensageiro dos deuses daquelas nações que foram conquistadas, né? Então, da mesma forma que ele fez com os judeus, ele fez com outros povos também, tá? Claro, ele foi instrumento de Deus? Foi, mas não quer dizer que ele seja um servo do Senhor no sentido de ser um cristão, tá? Hoje em dia. Beleza? Todo mundo entendeu? Estão entendendo tudo, gente? Vai colocando aí nos comentários, hein? Quero que vocês participem também. Isso aqui é basicamente uma conversa, não pode ser um monólogo não, tá bom? Bom, então como eu falei, Ciro faz esse decreto. Quer dizer então que todo mundo voltou da Babilônia? Não. Quando a gente falou que o povo foi para a Babilônia, eles foram em 3 levas, lembra? A volta do exílio também aconteceu em 3 levas. E alguns nem voltaram para a Babilônia. Você quer um exemplo? Daniel. Muito provavelmente Daniel morreu lá no território da Babilônia, né? Lá na terra dos caldeus, né? Tanto é que, se você percebeu, a gente não falou de Daniel na cova dos leões na semana passada. Por quê? Porque esse episódio de Daniel da cova dos leões aconteceu durante o reinado de Dario. Dario que a gente está aqui entendendo como sendo justamente Ciro, né? Então, Ciro viu a sabedoria de Daniel, quis colocá-lo como o principal lá no reino, né? E aí, por causa disso, alguns outros sentiam inveja dele e fizeram uma forma de que ele fosse parar lá na cova dos leões. Depois será a história que é muito, muito interessante, né? Enfim, eu estou querendo mostrar para vocês que algumas pessoas, alguns judeus, acabaram ficando, já tinham construído vida, já tinham praticado comércio, estavam crescendo e decidiram ficar por lá. Mas a primeira leva que foi para Judá foi justamente em 536, né, ano que Ciro fez aquele decreto, que foi sob o comando de Zorobabel, né? Zorobabel, então, foi o governador lá de Judá, ele e Jesuá, que foi o sumo sacerdote que foi com ele para Judá, com o comando, né, de edificar o templo. Mais ou menos 50 mil pessoas saíram da Babilônia, daquele território lá, e foram então para Jerusalém para edificar o templo, né? Inclusive, Ciro determinou que eles levassem consigo os utensílios do templo que tinham sido levados pelos babilônios lá para aquela terra, né? Então eles levam tudo isso
e começam a edificar o templo do Senhor, né? Isso está onde? Isso está no livro de Esdras. Quando você vai em Esdras, os primeiros capítulos de 1 a 6 relatam justamente essa primeira leva que vai lá para o território de Judá, para Jerusalém, para reconstruir o templo, tá? Então, Zorobabel, grava esse nome aí na sua cabeça que ele é importante, beleza? Bom, eles encontram muita resistência para reconstruir o templo, né? Inclusive, lembra, né? Aquela região já estava sendo habitada por pessoas estrangeiras que foram sendo colocadas ali pelos povos que ali estavam, né? Inclusive pelos assírios quando eles invadiram o Reino do Norte. E aí aqueles povos começaram a se opor à construção do templo de Jerusalém, à construção das edificações que eles estavam começando a fazer ali novamente, né? Inclusive eles tentam participar da construção, mas Zorobabel nega, não, vocês não vão participar da construção do templo, foi o nosso Deus que mandou, nós que vamos fazer. Olha a mentalidade, né? Lembra que lá atrás, essa mistura, né, com aqueles povos da região, povos que adoravam falsos deuses, foi uma das coisas que levou o povo para o cativeiro. Então Zorobabel foi muito rígido. Ninguém, nenhuma nação daqui, nenhum povo estrangeiro vai ajudar a gente. Só nós iremos construir para o nosso Deus. Bom, o que eles fazem? Eles mandam cartas para Ciro, para tentar travar a construção do templo, falando que aquele povo lá, os judeus, era um povo teimoso, era um povo rebelde, né? Era um povo que se construísse aquilo ali, ia parar de pagar imposto, né? Só que Ciro, isso não está na Bíblia, tá? Ciro, ele estava provavelmente em alguma missão, alguma conquista dessa aí, ele não recebe aquela carta. Quem vai receber a carta é o seu filho, Cambises II, né? Isso depois que Ciro morre já, né? E aí quando ele vê aquela carta, ele determina então a paralisação, a interrupção da construção do templo, né? Bom, Cambises não fica muitos anos no poder. Depois que ele morre, vem um rei chamado Dario, que era filho de Cambises II. Lembra que eu falei para você que tinham 3 linhas aí que eu gostaria de trazer da justificativa de Daniel citar Dario? Essa é a terceira que eu falei que eu ia falar depois, porque realmente vem um rei posteriormente com esse nome Dario, né? Enfim, eu não acho que essa linha é a certa, justamente porque a gente está vendo a ordem cronológica aqui, ela não bate muito bem, né? Mas enfim, tem essa linha também. Seja como for, Dario, então, ele agora assume o poder, né? E aí, gente, o que acontece? Quando Dario está no poder, Deus manda 2 profetas para encorajarem o povo a construir, a seguir construindo o templo. Lembra, o templo começou a ser construído, em 536 ele foi interrompido, né? Bom, quem são esses 2 profetas? O primeiro é Ageu, e a gente vai ler aqui uma passagem de Ageu. Ageu fala especificamente com Zorobabel, né? O Senhor fala com Zorobabel por meio de Ageu. Ageu 1, de 2 a 9. Ó. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa, ou seja, o templo, fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não fartais, bebeis, mas não saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado, ou seja, entra em cima e sai embaixo, né? Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Gente, olha a chapuletada, né, que Deus deu naquele povo. Vocês estão aí vivendo no conforto, no bem-estar, enquanto a minha casa está pela metade, ninguém está nem aí para ela. Então, vocês estão comendo, mas não saciam. Vocês estão produzindo, mas vocês não estão recebendo nada direito. Vocês recebem o salário, mas acaba no final do mês. Tem alguém aí que está passando por isso na vida? Tem alguém que sente que está produzindo, mas não entra nada? Que o salário mal dá para pagar as contas? Olha que ensinamento importante que a gente vê dessa passagem de Ageu, né? A prioridade tem que ser o Senhor. Colocar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que nós temos de fazer. Nós temos que priorizar o Senhor, priorizar a obra, e aí o Senhor cuida do resto, né? Então, é isso que Ageu está falando aqui com o seu povo, né? Bom,
Outro profeta que foi levantado nesse mesmo tempo, né, no segundo ano do reinado de Dario, foi o profeta Zacarias. Ele fala então também da necessidade de seguir a ordem de Deus, de reconstruir o templo, né? E ele já traz exortações focado aí na vinda do Messias, que aconteceria alguns séculos depois, né? Bom, o povo então escuta os profetas, volta a reconstruir o templo, e aí novamente aparecem os opositores, né? O governador daquela banda lá do Rio Eufrates, né, do oeste do Eufrates, se não me engano, oeste? Isso, do oeste do Rio Eufrates, ele se levanta, quem foi que deixou vocês reconstruir? Por que vocês estão fazendo isso? E aí, mais uma vez, nova cartinha, né? Naquela época não tinha aí um e-mail, um Twitter para botar no Twitter, estão fazendo isso aqui, não, naquela época era carta mesmo, né? Mandaram uma carta lá para o rei Dario. Eles estão reconstruindo aqui, falaram que foi Ciro que mandou, dá uma olhada aí para você ver se isso é verdade ou se é mentira da parte deles, né? E aí, gente, Deus é maravilhoso, né? Dario olhou nos registros históricos, lá nos arquivos da Babilônia, e identificou o decreto de Ciro, né, lá de trás, falando que era para eles reconstruírem um templo. E aí, Dario determina que não só era para aqueles governadores lá não atrapalharem a obra, como era para eles ajudarem, dando aí os mantimentos, dando aí animais para o sacrifício, para ajudar. Olha que coisa, né? Como Deus é maravilhoso. Enfim, resultado, a obra do templo é concluída no ano de, deixa eu só ver aqui, 516 a.C. Então, depois de 20 anos, o templo finalmente fica pronto, tá? Bom, seguindo na nossa linha cronológica, né? Dario morre, assume o rei seguinte, que era Xerxes I, filho de Dario. Xerxes também é conhecido por outro nome, Assuero. E aí eu quero saber de você, quem que você lembra quando você escuta o nome Assuero, gente? Eu quero que você coloque no comentário aí, que eu tenho certeza que alguém aí vai se lembrar de quem que eu estou falando. Qual é o personagem ou a personagem da Bíblia que você lembra de cara quando a gente fala do rei Assuero? Estou esperando aqui, hein, galera? No tempo de vocês. Pode colocar aí nos comentários. Vocês querem dica ou não precisa de dica? Vou dar só mais uns 5 segundinhos e eu dou uma dica, tá? Vamos lá. Vou dar uma dica, então. Pediram para eu esperar aqui, ó. Pediram do meu lado aqui, alguém vai escrever. Escreve aí, deixa eu ver. Dica, a esposa casa com Davi? O rei que casou com Esther. Exatamente, boa, Ingrid. Show. Era isso que você pensou, né? A Ingrid matou a pau aí. O rei que casou com Esther. Boa, é isso mesmo. Assuero, ou Xerxes, foi justamente o rei com quem Esther se casou, tá? Então, gente, a nossa história cronológica, a gente interrompe aqui no meio do livro de Esdras e a gente pula para o livro de Esther, tá? É isso que acontece na nossa linha do tempo. Então, quem foi Esther, né? Esther foi uma judia que ela era prima de Mardoqueu. Mardoqueu foi um judeu, né, que cuidou de Esther desde que Esther era pequenininha. Então ele basicamente foi o pai da Esther. Ele cuidou dela como se fosse filha. E aí, com a ajuda de Mardoqueu, Esther se torna a rainha, né, se casa com Assuero, né? E naquele tempo, um homem chamado Amã foi colocado lá em primeiro lugar no reino, né, pelo Assuero. E ele era um homem muito vaidoso, muito orgulhoso. E ele queria destruir, né? Desculpa, antes de eu avançar nisso, né? E as pessoas tinham que se prostrar diante de Amã. E Mardoqueu se recusava a prostrar diante de Amã porque ele era judeu, ele não se prostrava diante de homem nenhum, né? Só diante do Senhor, né? Então, o que ele faz? Amã, quando vê aquele homem lá se recusar a se curvar, olha que absurdo, tá se recusando a se curvar e reconhecer toda a minha grandeza, ele deseja não só matar Mardoqueu, mas acabar com todos os judeus. Todos. E aí ele vai até o rei Assuero. Lembrando que quando Esther virou rainha, ninguém sabia que ela era judia, tá? E aí Amã vai até o rei, e aí ele fala que tinha um povo rebelde entre o povo dele, que se recusava a cumprir as leis, e ele propõe dar do próprio bolso dele. Gente, é um valor astronômico que ele propõe dar do próprio bolso dele só para acabar com os judeus. E aí o rei vira e fala, não, fica com o seu dinheiro aí para você, tá aqui meu anel, faz o que você quiser fazer com esse povo. E ele faz um decreto
né, em nome do rei, de que em um mês aquele povo todo deveria ser eliminado de todo o território do reino, né? Enfim, e aí eu vou falar para você depois lá no livro de Esther, e você lê o que aconteceu, que é maravilhoso, como Mardoqueu foi até Esther, confrontou Esther, né? E falou para ela, olha, você tem que ir lá e você tem que tomar uma providência. Ela vira e fala, olha, você sabe que só pode chegar diante do rei quando você é convocado. Se eu chegar lá sem o rei me convocar e ele não estender o cetro para mim, eu morro. E já tem vários dias que ele não me chama. E ele vira e fala, olha, você tem que ir lá. Quem sabe não foi para isso que o Senhor te levantou. E se você não for, o Senhor vai trazer livramento por meio de outra pessoa. Mas não pensa que só porque você está lá no palácio, você vai se livrar dessa, não. Você e a sua casa vai morrer. E aí ela vai até o rei. E ela usa uma estratégia maravilhosa, impressionante. E ela consegue não só reverter a situação, né? Como daí a gente tem o surgimento da festa de Purim, né? Que é justamente da história de Esther, desse livramento maravilhoso. E no final das contas, Mardoqueu é colocado no lugar de Amã e ele vira a autoridade no reino, né? É muito top aí, como a Lulu tá falando, como a Paulinha falou, esse livro é benção, é top demais. Vocês podem ler depois, tá? Chegou um comentário aqui da Ingrid, o delay aqui é que... Ah, tá, falou do delay, por isso que não respondeu rapidinho, não tem nada não. Eu sei que eu falo aqui, demora quase um minuto para vocês ouvirem aí, né? Por isso que eu espero um pouquinho, dou enrolada, bebo uma aguinha aqui, mas vamos nessa, gente. Bom, então, aconteceu isso no tempo lá de Assuero. Assuero morre, quem domina a partir de então? O filho de Assuero, que era Artaxerxes. E aí, se você lembrar bem da nossa conversa, do início da nossa conversa de hoje, eu falei que o retorno do exílio da Babilônia aconteceu em 3 levas. Até agora a gente só falou da primeira leva, né? Que foi com Zorobabel para reedificar o templo, não foi? Bom, tá na hora da gente chegar na segunda leva. A segunda leva aconteceu em 458 a.C. A primeira leva foi em 536. Então olha quantos anos se passaram, né? E agora, quem é que comanda a segunda leva? Vamos voltar lá para o livro de Esdras, e é justamente Esdras que comanda a segunda leva. Esdras era um escriba versado na lei, né? No ensino da lei, né? E ele era o sacerdote. E ele, então, tinha uma posição muito influente no reino da Pérsia, e ele é encaminhado para Jerusalém para avaliar as condições civis, as condições religiosas dos judeus, e fazer as reformas que fossem necessárias. E quando ele chega lá, ele encontra um cenário caótico, muito triste mesmo, né? Aquele povo estava já começando a casar com mulheres da região, com mulheres estrangeiras, adotando aquelas práticas, né? Então a gente vê Esdras confrontando justamente isso, né? Tá lá no finalzinho, a partir do capítulo 7 de Esdras, você vai ver então essa história da segunda leva que volta do cativeiro, né? Inclusive, Esdras aparece também no livro de Neemias, né? Porque os dois eles são conterrâneos, eles estão ali mais ou menos no mesmo período. E o livro de Esdras e o livro de Neemias era um livro só, no original, né? Depois que, quando foram traduzir, enfim, que aí dividiram, fizeram 2 livros aí, mas era um livro apenas, tá? Para que você fique sabendo. E Esdras, ele foi um escriba muito importante para a gente também, muito importante para isso aqui, ó, gente, para a Bíblia do Senhor, para a Bíblia, né? Porque ele ensinou o povo, então, a andar nos caminhos do Senhor, né? O objetivo dele foi justamente esse. Deixa eu só ver uma informação aqui, que eu acho que eu estou passando batido. Bom, não estou achando aqui, mas se eu lembrar eu falo depois, tá? Inclusive, o livro de Crônicas, muita gente acredita que foi escrito por Esdras, ou que ele pelo menos contribuiu muito para a composição do livro de Crônicas, tá? Então, essa foi a segunda leva, né? Então, trazer o povo de volta para a lei do Senhor, né? Para os mandamentos do Senhor, essa reforma espiritual. E aí, poucos anos depois de Esdras, aparece mais um personagem. Já falamos dele aqui, eu falei dele agora há pouco. Será que você sabe quem é? Eu não vou esperar aqui para não demorar muito, mas você já coloca nos comentários quando você ouvir a pergunta, né? Mas tem mais um personagem, e ele era copeiro de Artaxerxes. De quem que eu estou falando? Estou falando de Neemias. Em 445, 444 a.C., Neemias, que era copeiro, né, estava lá no palácio servindo o rei. Lembrando que o copeiro era uma posição importante, gente. Ele que provava a comida, que bebia antes do rei para ver que não tinha nada contaminado no rei. Então ele estava sempre na presença do rei, né?
E aí, em determinado momento, aparecem as pessoas da terra de Judá, lá no palácio. Neemias pergunta como é que era a condição do povo, como eles estavam, e eles falam da condição desesperadora que estava lá em Jerusalém. E aí Neemias fica muito triste, muito. Ele tem uma empatia muito grande por aquele povo que está lá, né? O seu povo. E ele ora, e ele jejua, e ele chora diante do Senhor. E aí ele consegue o favor do rei para que ele fosse até Jerusalém, levando os recursos necessários agora para a construção dos muros de Jerusalém. Né? Lembrando que os muros foram destruídos lá atrás, em 586 a.C., né? Quando a Babilônia, Nabucodonosor foi e botou fogo nos muros, botou fogo no palácio, no templo, né? Então a gente vê esses muros, ele voltando justamente com essa finalidade, né? Bom, Neemias é colocado então como governador lá daquele território, e ele vai, e a gente vê na história de Neemias um ensinamento muito tremendo sobre liderança, sobre a forma como nós devemos nos portar quando a gente tem um projeto importante, né? A gente pega códigos preciosos do livro de Neemias. A gente não vai tratar desses detalhes aqui, né? Mas fica essa recomendação também para você ler a história de Neemias com esse olhar, né? Neemias, ele enfrentou uma oposição muito grande, oposição interna, né? Porque o povo estava cansado, o povo estava desanimado, né? O povo estava desesperançoso. E ele enfrenta a oposição externa também, né? A gente vê a história de Tobias e Sambalat, que são estrangeiros que estavam ali naquela região, né? Amonita, tinha egípcio lá naquela região também, que queria travar de todas as formas a construção dos muros de Jerusalém. A gente vê a estratégia que ele usa. Dá para falar uma série inteira só da reconstrução aí de Jerusalém, né? Quem sabe numa futura oportunidade a gente fale sobre isso. E, gente, aqueles muros que estavam destruídos basicamente aí há 160 anos, foram reconstruídos, foram levantados em 52 dias, debaixo aí do comando de Neemias, né? Então é uma história impressionante, né? Maravilhosa. E depois de reconstruir os muros, veio uma dificuldade ainda maior, né? Que foi reconstruir a vida espiritual das pessoas, né? É mais fácil reconstruir muro do que reconstruir a vida espiritual daquele povo, gente. Então, Neemias ele participa das reformas políticas, né? Muito provavelmente com a ajuda de Esdras, né? Inclusive, eu estava vendo que tem algumas pessoas apontam que há uma certa dificuldade de você colocar na linha do tempo a história de Esdras e de Neemias, porque Esdras ele vem na segunda leva com a intenção de fazer essa reforma moral das pessoas. E quando Neemias chega em 444, então aí cerca de 20 anos mais ou menos, depois de Esdras, né? Menos de 20 anos, 14 anos depois de Esdras, ele encontra aquele povo numa situação muito deplorável, né? Então algumas pessoas pensam, poxa, mas se Esdras foi um pouco antes, como é que é possível aquele povo estar nessa situação? Então tem alguns que acreditam que Esdras chegou lá, né? E aí ele viu a situação que estava, voltou para lá, para a terra, aquele território dos caldeus, né? E aí depois ele volta, mais ou menos no período de Neemias, e aí reconstrói os muros, e aí eles fazem as reformas. Enfim, não sabemos se é isso que aconteceu de fato, mas é possível, né? Porque a gente vê então, logo depois que os muros são erguidos, a reconstrução da vida espiritual do povo e o confronto da parte de Neemias, inclusive da parte de Esdras também, né? Lendo a lei, lendo os mandamentos, lendo a Torá, né? Que são os 5 primeiros livros, o Pentateuco, né? Para fazer com que o povo voltasse para Deus, falando muito contra as uniões, né? Com os povos estrangeiros, aqueles casamentos com os estrangeiros, eles bateram demais nisso, né? E inclusive falando também, Neemias fala muito também sobre a observância do Shabat, do descanso no Senhor, né? Então é isso que acontece na nossa linha do tempo. E finalmente, 40 anos depois de Neemias, então a segunda geração depois de Neemias, né? A gente chega ao último profeta do Antigo Testamento. Gente, estamos encerrando aqui a nossa história, o nosso panorama do Antigo Testamento. Quem foi o último profeta do Antigo Testamento? Essa eu faço questão de esperar, quero ver quem que está afiado aí na Bíblia. Quem foi o último profeta que veio 40 anos depois, mais ou menos, né? 40 anos depois de Neemias. Vamos lá, gente. Quero ver aí a resposta de vocês. E eu vou dar uma dica aqui, né? Nós estamos falando do último livro do Antigo Testamento, né? Agora o último livro mesmo. Se você pegar a sua Bíblia aí e abrir no Antigo Testamento, você vai ver
o livro desse profeta. Estou falando do profeta do Antigo Testamento, tá? Não estou falando do Novo Testamento ainda, tá? Nós estamos falando aqui de Malaquias, gente. Malaquias é o profeta que aparece lá em 400 e pouquinho, né? 400 a.C., né? O povo já tinha se corrompido novamente, o povo já estava sendo infiel nos dízimos, nas ofertas, já estava praticando divórcio, os líderes já estavam corrompidos, o povo já estava, inclusive, levando animais impuros, animais doentes, impuros não, desculpa, né? Animais doentes para oferecer para o Senhor como sacrifício, em vez de trazer os melhores, né? As primícias, os melhores frutos, os melhores animais. E aí, Malaquias é levantado para alertar o povo que viria castigo se eles não mudassem de atitude, que eles deveriam se consertar, serem fiéis ao Senhor, serem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Inclusive, ele fala da bênção do Senhor, né, da promessa do Messias que viria. E a gente tem uma passagem que é muito conhecida, que inclusive é citada por Jesus lá no Novo Testamento, que está em Malaquias 3:1. E aí eu quero ver de quem que ele está falando. Ó. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Né? E aí? Tá até nos comentários, né? Já vou dar a resposta aqui, o spoiler. É justamente João Batista, Paulinha colocou aí na pergunta anterior, mas Malaquias está profetizando justamente de João Batista. Né? Então, quase 400, isso aí, agora é João Batista, exatamente. Quase 400 anos depois, a gente vê então João Batista. E esse tempo que vai de Malaquias até João Batista, de quase 400 anos, é justamente o período intertestamentário, né? Que muita gente chama de silêncio profético, em que o Senhor não levanta profetas para exortarem o seu povo. Então são quase 400 anos. Né? A gente não reconhece o livro de Macabeu como um livro canônico, né? Que está na nossa Bíblia, não está na nossa Bíblia, né? O livro de Macabeu. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, né? Mas o livro de Macabeus ele relata, então, histórias que aconteceram ao longo desses 400 anos. Né? E a gente, inclusive, na próxima semana, em vez de a gente entrar no Novo Testamento, a gente vai falar justamente desse período intertestamentário que aconteceram algumas coisas interessantes aí, né? A gente viu que os medo-persas caem, né? Inclusive, alguém perguntou na semana passada, eu estou lembrando disso agora, sobre a estátua de Nabucodonosor. Quem foi que perguntou, amor? Você lembra? Se tiver aí, quem perguntou, se pronuncie, por favor. Mas alguém tinha perguntado. Na minha cabeça eu tinha até respondido, né? Perguntou quem que era os pés de ferro. Eu falei que era justamente o Império Romano. E a gente vai ver então essa sequência daquela estátua vista por Nabucodonosor. A gente vai ver na semana que vem, né? A gente já falou aqui então do Babilônia, que era a cabeça de ouro. Depois da cabeça de ouro vinha aquele peito de prata, né, que foi justamente o Medo-Persa, e ainda falta falar, né, do ventre, do tronco de bronze e das pernas de madeira, né? E a gente vai falar sobre isso aí então na semana que vem. Mas com isso, a gente encerra então o nosso Antigo Testamento, terminamos com a graça do Senhor Jesus, o nosso panorama bíblico, a parte do Antigo Testamento, 12 conversas, né, ao todo. Se você participou dessa última aqui, se você perdeu alguma, eu te convido para assistir. Elas estão gravadas no Instagram, mas elas estão também no YouTube, é mais fácil você ver por lá, né? Aí você fica à vontade, o link está no meu perfil no Instagram. Deixa eu só orar aqui rapidinho antes da gente encerrar. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelos teus ensinamentos, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor sempre tem algo a nos ensinar, algo para nos levar adiante, meu Deus, para nos acrescentar, meu Pai. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, nós consagramos a ti tudo que foi falado e pedimos que o Senhor vá tratando em nosso coração e mudando a nossa mente, nos aperfeiçoando para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Galera, semana que vem, quinta-feira, a gente continua então. Quinta-feira, hein, galera? Presta atenção, não é quarta-feira, é quinta-feira na semana que vem, às 20 horas. A gente vai seguir justamente falando disso aqui, ó, gente. Então a gente tem aqui, ó, o livro de Malaquias, aqui, que encerra o Antigo Testamento,
E aqui a gente tem o primeiro livro do Novo Testamento e a gente vai falar justamente desse período aqui, ó, que não está na Bíblia, né? A gente vai recorrer à história, não está na Bíblia, mas está na história, muita coisa aconteceu. E a gente vai falar sobre isso para preparar para a nossa conversa do Novo Testamento. O Novo Testamento vai ser rapidinho, né? Porque a gente também não vai entrar nos evangelhos mesmo, assim, não vai tratar das histórias, não é o propósito dessa série, né? A gente vai falar bem rapidinho do Novo Testamento e em breve a gente termina a nossa série Panorama Bíblico e parte para outra. E na semana que vem a gente tem mais aqui, tá bom? Eu espero vocês, fiquem com Deus, bom restinho de semana, aproveitem esse tempo de descanso, né? Beijão para vocês e a gente se vê. Tchau, tchau.